Bom, então vamos lá. É, Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transtorno de personalidade borderline. Borderline, ele é um dos transtornos que tem uma das maiores incidências de transtorno de personalidade na clínica. É um dos transtornos mais complexos de manejar. É um dos transtornos que envolve uma gama de riscos, né? Tanto para o terapeuta quanto para o paciente. Então, é um paciente muito sensível para o manejo terapêutico. Compreender quais são os critérios descritivos vai nos auxiliar a identificar esses quadros e aí, a partir dessa identificação, de acordo com a sua abordagem, você segue com a intervenção e explicação, né? O DSM, ele não propõe uma explicação do quadro, ele apenas descreve. E aí a forma com que eu vou explicar o surgimento, a manutenção e o desenvolvimento desse quadro está muito relacionado à teoria que eu utilizo, né? A minha abordagem. Então, aqui a gente vai aprender os critérios que são os critérios descritivos, It's cloudy. vai ver um Beleza? quadro e a gente, É uma coisa que acontece aqui no Brasil, né? a gente vai ver um quadro, um caso, né? Perdão, a gente vai ver um caso e aí a gente vai conversando um pouquinho. Então, vamos lá. Vamos para os critérios. Bom, primeira coisa, transtorno de personalidade borderline. O termo borderline, ele é um termo que vem do inglês e ele significa no limite, né? Fronteiriço. É um caso fronteiriço. Quando a gente está dizendo isso, está muito ligado a quando surgiu pela primeira vez o mapeamento do transtorno de personalidade borderline. Ele surge no contexto da psicanálise. Na psicanálise, a personalidade era estruturada, e aí eu tenho a personalidade neurótica, a psicótica e a perversa. Os principais transtornos, né, seguindo essa orientação psicodinâmica que aparece na clínica, são os transtornos neuróticos. Os transtornos psicóticos seriam aqueles do espectro da esquizofrenia. E aí percebeu-se que Licença. entre... Qual é a Sim, diferença na psicanálise entre a psicose e a neurose mesmo? a parte da psicanálise eu não vou aprofundar, porque senão a gente foge um pouquinho, mas eu vou fazer um apanhadozinho rápido. O neurótico, quando a gente olha para o DSM, o neurótico está naquele transtorno ali da depressão, da ansiedade, do transtorno de estresse pós-traumático, da bulimia, todos esses transtornos que envolvem culpa, que envolvem um sentimento de vergonha ou culpa. A psicose, aí o Freud explica ligando as fases do desenvolvimento psicossexual, né? E vira uma explicação aqui muito longa. Mas a psicose é um quadro mais regressivo em que o ego não se desenvolveu completamente. E aí, na psicose, eu vou ter o quê? O paranoide, o esquizoide, o esquizotípico, aquele espectro da esquizofrenia todo. Então, o psicótico eu vou ter alucinação, delírio, ideias de referências, tudo aquilo que está envolvido no que a gente compreende como esquizofrenia hoje. O DSM, ele foi montado de forma ateórica, então ele retirou essa linguagem da psicanálise. Só que o que estava lá no guarda-chuva da neurose, né, era muita coisa, era ansiedade, depressão, era o TEPT, todos esses transtornos ligados ao humor, né, sentimento de vergonha ou culpa, relação interpessoal. E aí a psicose e os outros transtornos. Entre um transtorno em que o paciente, por exemplo, um paciente depressivo, ansioso, né, que ele rumina ali, que ele tem um sentimento de vergonha, de culpa, e entre aquele que está lá com alucinação, delírio, paranoia, tinha um caso fronteiriço, que ele, ao mesmo tempo que ele tinha quadros de delírio, ele tinha um quadro de humor muito característico.
ele tinha sensação de culpa, vergonha, abandono, fragilidade emocional, desregulação emocional. Então, o border, que é o fronteiriço, ele surge nesse meio termo, entre o quadro neurótico e o quadro psicótico, entre, por exemplo, uma depressão e uma esquizofrenia. Eu tenho borderline. Quando a gente vai ver o transtorno aqui, os critérios, vocês vão perceber que eles listam tanto características ligadas a um quadro depressivo, a um quadro de ansiedade, quanto critérios ligados a ideias paranoicas, a ideias de referência. Fez sentido? Só tenho mais uma, fez sentido sim. Pode Só perguntar à tenho mais vontade. uma pergunta, que é relacionado, que eu peguei, já tive 2 pacientes, tenho um paciente borderline, Uhum, e parece muito um quadro neurótico, mas eu fico em dúvida, às vezes, quando o que é neurose e o que é trauma, ou se uhum, um trauma pode gerar uma neurose, entendeu? uhum. Até um pouquinho mais para frente eu vou propor outro grupo, que é para estudar a psiquiatria psicodinâmica. Aí ela explica, né? O DSM só descreve. Na psicodinâmica, ela explica o transtorno. Aí ela vai explicar nessa linguagem da psicanálise. Aqui no DSM ele não vai explicar, né? Quando você fala de se é trauma, se é neurose, trauma é uma neurose. O termo neurose, ele é um termo guarda-chuva que ele abarca muita coisa que o DSM desmembrou. Um quadro de ansiedade é neurose, um quadro depressivo é neurose, um estresse pós-traumático é neurose, a histeria, que hoje é chamado de transtorno de personalidade histriônica, é neurose. Então, sempre que o paciente consegue sentir culpa, remorso, vergonha, a estrutura dele é neurótica. Quando ele se isola da realidade, volta para si mesmo e cria um mundo mental, que é o caso da psicose, né? O psicótico ele desconecta com a realidade e cria o mundo dele, com as ideias de referência dele. Aí ele se fechou, ele não conseguiu ir em contato comigo, com o mundo. Aí eu tenho a psicose. No caso do paciente borderline, por que ele é muito sensível para a clínica? Porque ele está no limite e, dependendo da situação, ele pode irromper e desenvolver um quadro psicótico. Sabe aquela questão do transtorno dissociativo de identidade, né? Que era as múltiplas personalidades? Um paciente com transtorno de personalidade borderline, ele pode ter uma dissociação de personalidade grande. Sensação de despersonalização, as ideias delirantes. Então, eu preciso ter um manejo com muito cuidado, porque senão eu faço aprofundar o quadro do paciente. E o quadro do paciente, uma vez que ele precipita o quadro psicótico, geralmente não reverte. Quadro psicótico, uma vez startado o quadro psicótico, ele pode entrar em remissão, mas sempre com risco de novo surto psicótico. Por isso que ele é um transtorno que gera assim, muito interesse de estudo e necessidade de muita sensibilidade para o manejo. Respondi? Respondido sim, muito obrigada. Aí vamos perguntando, porque esse é um transtorno que gera muita dúvida e até facilita para mim também para a gente falando, tá? Bom, então vamos lá. Primeiro critério, critério A. Esse transtorno ele não tem critério B, C e D, ele fecha todinho no critério A. Então, primeira coisa, ó, um padrão difuso de instabilidade das relações interpessoais, da autoimagem, dos afetos e de impulsividade acentuada que surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos, conforme 5 critérios a seguir. Então, aqui, ó, eu vou ter o quê? Né? O meu paciente. A instabilidade, aquela pessoa que você está atendendo, ela está bem e, de repente, né, você faz alguma interpretação ou faz uma confrontação e ela desestabiliza
de uma hora para outra. A sensibilidade emocional dela é muito grande. E esse contato relacional, interpessoal, é um ponto sensível para o borderline. É um transtorno que está ligado ao contato com o outro. Ele precisa do outro, mas tem dificuldade de confiar no outro e, ao mesmo tempo, se sente rejeitado com a mínima expressão do outro. Então, isso, para a clínica, precisa ser levado em consideração com muita cautela, por quê? Às vezes você faz confronta o paciente em algum momento que você precisa confrontar, ele pode se sentir atacado, ele pode se sentir violado, ele pode sentir que você não gosta dele, que você é mais um que está rejeitando ele. Então, a sensibilidade com o paciente borderline precisa levar em consideração essa instabilidade emocional. E a gente vai falando. Abandono. Esforços desesperados para evitar abandono real ou imaginário. O borderline, na primeira pista, e aí quando eu falo de pista, pode ser uma pista real ou imaginária. Se ele te liga, naquele momento você não conseguiu atender, ou se você demorou para retornar uma mensagem de WhatsApp de um paciente borderline, ele pode interpretar aquilo como um sinal de abandono. Por que que isso acontece? No slide anterior, falou que o borderline a partir dos 18 anos, por ser transtorno de personalidade. Mas ele começa a se formar nas primeiras experiências da infância. Nós vamos ver que o contexto de criação, né, esse primeiro ambiente em que o borderline viveu, não foi um ambiente muito propício. Foi um ambiente em que houve uma sensação real de abandono, que houve uma violação de alguma forma. Então, aquele abandono da infância, ele repetiu para a vida toda e incorporou no jeito de ser dele. A personalidade dele é uma personalidade extremamente sensível ao abandono. Se ele perceber que você está entediado, que você não está muito disposto para o atendimento, qualquer situação que ele perceba que você não está totalmente disponível para ele, ele vai entrar em um surto e provavelmente pode até abandonar a terapia, como uma estratégia de defesa, né? Eu abandono você. Márcio, Sim. então, até uma coisa que eu ia te perguntar. Então, o border, toda a vida, ele vai ter os motivos para ele ser um border. Estrutura de personalidade. Personalidade, a gente vai vendo que o quê? Ela não muda, porque a pessoa se estruturou daquela forma. O que acontece é o desenvolvimento de manejo. Ela vai aprender a lidar melhor. Ela vai desenvolver estratégias para lidar com essas relações interpessoais. Ela vai desenvolver um amadurecimento possível da personalidade para que ela consiga fortalecer a autoestima. Mas essa sensação de abandono primordial nunca vai deixar de existir. O paciente borderline, quando ele chega dos 30, 40, 50 anos, todo paciente com transtorno de personalidade passa por um amadurecimento da personalidade em que os sintomas suavizam. Mas se você está com um paciente nessa primeira jornada ali da vida adulta, né, da adolescência até os 30 anos, esse é o momento do turbilhão emocional. E não é algo que você fez, né? Falando aqui de terapia, se não é algo que você fez, não é a sua abordagem. Ele se coloca assim em todas as relações. E quando ele percebe que aquela relação, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, que aquela relação está tornando segura demais, ele tende a romper. Por quê? Ele confiou lá no passado em pessoas que aparentemente eram seguras, eram confiáveis, e ele foi violado, violentado de forma brutal. Geralmente, na história do borderline, na história de vida, há situações de abandono, abuso, negligência. Não foi um primeiro ambiente muito propício. Então, ele luta para não repetir
esse ambiente. Fez sentido? Total. Então, ó, os relacionamentos, né? Então, a gente vai pensar o quê? A noção de abandono, pode se sentir abandonado constantemente, mesmo quando não haja pista real, ou quando a relação esteja caminhando para uma segurança, e as relações, porque quem que me abandona é o outro. Então, o ponto central está nas relações interpessoais, que foi esse desenvolvimento de relação, né? O sujeito nasce, o bebê nasce, vai primeiro aquela energia de vida está voltada para o próprio sujeito e de repente ele começa a direcionar para o mundo e ele começa a separar os cuidadores dele, né? Separar os objetos. Então ele começa a se relacionar com os cuidadores e esse relacionamento nesse momento é um relacionamento problemático. E aí, aqui no borderline, você pode lembrar da repetição. Freud falava muito disso, da repetição. Naquele conteúdo traumático que se repete. O paciente, ele reencena o trauma constantemente. E ele vai reencenar na relação terapêutica. Então, ó, um padrão de relacionamento interpessoal instável, intenso, caracterizado pela alternância de extremos de idealização e desvalorização. Ele vai chegar, vai te achar um máximo. Exemplo, vai te achar um máximo, você é demais e vai te encher de elogios. Na próxima sessão, ou às vezes na mesma sessão, ele acaba com você. Ele vai te desvalorizar, né? Às vezes ele vai até ser agressivo com você, porque tudo isso está ligado à estrutura dele, à personalidade dele. Ele idealiza. A realidade, ele está um pouco desconectado. Ele idealiza aquele terapeuta, ele idealiza aquele par romântico e ele se entrega. Às vezes o borderline chega, fala coisas íntimas que um paciente comum não falaria numa primeira sessão, que ele se entrega, ele idealiza aquela figura e, ao mesmo tempo, ele rompe o vínculo de forma muito rápida, porque ele entra no ciclo de desvalorização. Quando ele percebe que ele pode se apegar a você, né? Quando a gente gosta muito de uma coisa e aí a gente não consegue ter aquela coisa, o que que a gente geralmente faz? O que que a gente pode fazer como mecanismo de defesa? Ah, eu não queria nem aquilo. Ah, isso não é nem tão bom assim. A gente começa a desvalorizar o objeto, que é o objeto do nosso desejo, porque a gente não consegue tê-lo. Como ele não acredita que as pessoas estão disponíveis, quando ele se sente acolhido, protegido, ele tende a romper né? Começa a desvalorizar. Isso, para o vínculo terapêutico, é uma dificuldade. E aí, aqui para o terapeuta, ele precisa, né? O psicólogo, ele vai precisar ter uma condição emocional muito grande para ser um continente para abarcar toda essa perturbação e não se perturbar. Porque você vai ter um paciente que se entrega, forma um vínculo muito rápido, forma uma aliança, se entrega, caminha, de repente rompe, começa a falar mal de você, começa a não aparecer nas sessões, às vezes rompe o vínculo de forma repentina, e você, enquanto psicólogo, tem que ter condições emocionais de suportar toda essa estabilidade. E a gente precisa ter muito cuidado para a gente realmente também não ser mais um que abandona, né? Então, às vezes, no sinal, o paciente complicado, e aí no primeiro sinal que o paciente dá assim, ah, eu não vou mais. Aí, nossa, aquele paciente, eu estava muito trabalhoso, então eu também não vou insistir. Então, às vezes, eu contribuo também para essa imagem de abandono. A identidade. Perturbação da identidade, instabilidade acentuada e persistente da autoimagem e da percepção de si mesmo. A identidade, né, quando a gente fala de self, fala de eu, a gente fala também de uma identidade e, ao mesmo tempo, nós falamos de facetas de identidade. Nós falamos de identidades concorrentes. E aí, quando a pessoa está em um quadro de amadurecimento, ela consegue juntar essas identidades concorrentes em uma só e se colocar em papéis diferentes conforme a situação.
Uma pessoa que não tem uma estrutura de self muito bem formada, ela pode ter identidades realmente concorrentes, dissociadas. Quando ela está aqui com você, né, naquele quadro ali depressivo, aquele humor mais nebuloso, carente, pedindo proteção, de repente ela dissocia e vai para um quadro mais agressivo. E ela desfaz de você, quer romper o contato. Então, essas cisões do ego, essas cisões do self, elas são comuns e fazem parte do diagnóstico do transtorno. Então, se isso acontece comigo lá no setting terapêutico, eu preciso ter esse conhecimento de que isso faz parte do quadro. Então, eu não posso me desestabilizar naquele momento. Eu estava acolhendo e agora o paciente está me agredindo. Eu preciso manter a mesma segurança, a mesma estabilidade emocional, porque esse é o fenômeno que eu estou atendendo. Quadro de impulsividade. Impulsividade em pelo menos duas áreas potencialmente autodestrutivas: gasto, sexo, abuso de substância, direção irresponsável, compulsão alimentar. A impulsividade, o borderline, ele tem uma sensação de que a vida não faz sentido. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente também, mas eu vou repetindo, tá? Ele tem uma sensação de que a vida não faz sentido, de que é muito pesado, doloroso, que ele nunca vai ser amado e que ninguém nunca vai gostar dele e que não há espaço para ele nesse mundo. Então, comportamentos autodestrutivos velados são muito comuns. Talvez o paciente não esteja em um quadro de ideação suicida, mas ele está em um quadro em que você percebe comportamentos autodestrutivos. Ele gasta todo o dinheiro, ele se envolve em relações sexuais de forma desprotegida, de forma perigosa. Abuso de substância é muito recorrente, e aí eu vou ter até comorbidade entre transtorno de personalidade borderline e algum transtorno de adição, né, por uso de substância, geralmente álcool. Compulsão alimentar, porque aquilo que dói, né, todo aquele descontrole emocional interno, eu deposito no alimento, ou eu deposito na automutilação, né? Aquilo que não cabe dentro, todo aquele emaranhado de emoções, de dores ligado a esse trauma primordial, ele tenta descarregar de forma impulsiva, e esse descarregar é diferente do toque, por exemplo, que eu tinha lá a repetição de um comportamento, né? Eu tinha lá o impulso e a repetição, tinha a obsessão e a repetição de um comportamento. Aqui, esse comportamento, ele entra porque o sujeito tem uma sensação clara para ele de que ele merece ser punido. Então, ele entra constantemente em um quadro autodestrutivo. Tranquilo? Então, aqui, os comportamentos... Beleza, né? Comportamentos autodestrutivos. Recorrência de comportamentos, gestos ou ameaças suicidas ou comportamentos de automutilação. É bem comum para quem atende pacientes com transtorno de personalidade borderline, e aí quem atendeu aqui pode auxiliar, é bem comum o paciente se automutilar. E ideação suicida também recorrente é comum, porque ele realmente tem uma sensação de que ele está igual a essa árvore, ele não deveria estar aqui. Ele foi ferido de forma irreparável. Ele tem a sensação de que ele não consegue se recuperar, de que ele nunca vai ser amado nessa vida. E aí, o refúgio é aonde? É na ideação suicida, na planificação e na tentativa de suicídio. É um paciente em que quadro de transtorno de personalidade bipolar não, borderline e quadro de ideação, planificação ou tentativa de suicídio é altíssimo, coisa de 10% ou mais. Então, um paciente muito sensível que quem se dispõe a tratar precisa estar disponível para esses momentos, né? E para esse risco de ideação suicida.
instabilidade afetiva devido a uma acentuada reatividade de humor, disforia episódica, irritabilidade ou ansiedade intensa com duração geralmente de poucas horas e apenas raramente de mais de alguns dias. Bom, então o humor dele é um humor basal negativo, é um humor deprimido. Mas ele entra nesse quadro de irritabilidade. E aí, quando ele entra nesse quadro de irritabilidade, ele pode se envolver em quê? Comportamentos de irresponsáveis, né? Dirigir em alta velocidade, acentuar o uso de substância e assim por diante. Márcio, Uhum. tu poderia trazer depois, brevemente, as diferenças entre bipolar e borderline? Vou falar. Porque o que a gente vai ter de comorbidade é o bipolar, o transtorno depressivo maior e o borderline. Esses caminham juntos. Dificilmente você vai ver um bipolar que ele não tem algumas características de borderline. E aí o oposto também, um borderline que você não fica na dúvida do diagnóstico se ele tem um quadro bipolar. Eu vou fechar aqui e a gente já fala. No discurso do paciente é comum a palavra vazio, a sensação de vazio. É um paciente que por dentro ele se sente apático, ele se sente vazio, que ele não teve ali aqueles objetos internos, aquelas relações prazerosas, ele não conseguiu formar. E aí ele busca de forma desesperada no outro formar, né? Então ele busca o quê? Idealiza o outro, se entrega. Acabou de conhecer um par romântico, idealiza, se entrega, conta tudo da vida, os segredos mais íntimos. E aí, de repente, no primeiro sinal, né, vem a instabilidade emocional. Raiva intensa e inapropriada ou dificuldade em controlá-la. Mostras frequentes de irritação, raivas constantes, brigas. Tá? Então, o humor aqui, ele vai caminhar de humor depressivo para surtos de raiva, de irritação. Aqui já começa a diferenciação do bipolar. Eu oscilo de um humor basal, a base é negativa, com quadro de irritação, com quadro de surto de raiva. Mas eu não tenho quadro de mania. Aquela fase maníaca que o paciente fica, né, com a fala acelerada, pensamento acelerado, hipersexualidade, às vezes tem ideias paranoides. Aquela fase maníaca do bipolar eu não tenho aqui no borderline. Eu tenho a impressão de que ele está oscilando do positivo para o negativo, porque ele está oscilando do depressivo para o irritado, para o sujeito com raiva. Então, ele está ali quietinho, deprimido no cantinho, e de repente ele explode. E você tem essa sensação de que ele oscila o humor, mas essa oscilação entre depressão e irritação. Não entra quadro de mania. Se entrar o quadro de mania, aí eu tenho uma comorbidade. Eu tenho transtorno de personalidade borderline, se ele fechar esses diagnósticos, e o bipolar. Mesma coisa o depressivo. Eu tenho um humor basal aqui deprimido, mas eu não tenho um quadro de depressão profunda. Se eu vou lá, abro lá o DSM, lá, transtorno depressivo maior, e começa a pontuar ali o quadro de depressão, ele está caminhando dois transtornos juntos. Eu tenho uma Mas comorbidade. então, mas então o que vai diferenciar aí é ver o tempo, então, né? Mania. Fase de Quanto mania. tempo de... Certo, às vezes eu me confundo um pouco nisso, Uhum. porque tem paciente que vem que fala que o psiquiatra falou que é bipolar, mas aí quando vai contar o histórico parece somente borderline. Aí eu fico Uhum. às vezes Uhum. O diagnóstico do psiquiatra nem sempre está muito acurado, porque ele é feito de forma muito rápida, né? Geralmente eles fazem uma, duas entrevistas, no máximo três entrevistas. E você pode ter um quadro bipolar. E quando você vai, né, reconhecendo a história de vida, você tem um transtorno de personalidade borderline. Eles caminham, ó, você sempre vai poder pensar assim, eu tô com quantos transtornos aqui? Pensa no borderline, bipolar e depressivo, caminham muito juntos.
Agora, para ter certeza se aquele momento ali, se aquele quadro é um bipolar ou um depressivo, lembra do quadro de mania. O quadro de mania é o que diferencia o bipolar. Se não tiver mania, não é bipolar. Ele pode ter oscilação de humor do jeito que for, mas se não fechar um quadro de mania, não é bipolar. E aí, a oscilação de humor, né, está muito ligado aqui à instabilidade dele. Ele está ali com você bonzinho, coitadinho, ali sofrendo, ali pedindo apoio, e de repente ele irrompe. E ele irrompe porque ele sente que ele está se aproximando demais de você, que ele pode ficar vulnerável e você vai abandonar ele, então ele quer abandonar você primeiro e irrompe na irritabilidade, na raiva. Aí você tem aquela sensação de que ele está oscilando de humor como se fosse um bipolar, mas não é como um bipolar, ele está oscilando o humor, mas não é oscilado negativo para a mania. Então, o que eu sugiro, assim, vai lá no transtorno bipolar, lê as características do quadro de mania, para você firmar o que é uma mania e você olha, e aí consegue ter esse quadro mais claro, se é um bipolar ou se é um borderline, ou se está caminhando junto. Tranquilo? Tá certo, entendi, viu? Aí, ó, lembra lá que no surgimento do transtorno, né, veio da psicanálise entre o neurótico e o psicótico. Então, aqui eu tenho o critério que abarca isso, a aproximação do psicótico, né, do esquizofrênico, do esquizoide. Porque o quê? É a paranoia. Lembra do transtorno de personalidade paranoide? Então, o quadro de paranoia pode estar presente. Ideação paranoia transitória associada a estresse ou sintomas dissociativos intensos. Então, ele pode entrar em ideias de referência, de perseguição, de que as pessoas estão conspirando contra ele. Todo aquele quadro de ideação paranoide, ele pode entrar. Faz parte dos critérios do transtorno, justamente por ser um quadro limítrofe. Então, quando eu vou falar do limite, eu vou lembrar o quê? Ele pode caminhar lá para o humor, né? Para um depressivo, para um quadro de ansiedade. Ele pode caminhar aqui para dissociação de personalidade, para despersonalização, desrealização, para ideia paranoide e até para alucinações. Tá? Então, ele está caminhando de forma sensível. Só que, se está numa intervenção, percebe que o paciente está desregulando, maneira na intervenção. Porque uma vez startado um quadro psicótico, aquilo que eu falei, quadro psicótico, ele tem remissão, mas ele sempre vai ter risco de um novo surto psicótico. Né? Desencadeou um quadro psicótico, geralmente ele não zera, assim, você não consegue zerar, você consegue remitir o transtorno psicótico. Bom, deixa eu ver que horas são. Eu vou encerrar a sala e eu vou abrir ela novamente para a gente poder terminar esse transtorno hoje, pode ser?